Este vídeo é a segunda parte do conto Pombos do Inferno. Pigeons from Hell, de Robert E. Howard. Provavelmente escrito perto do fim do ano de 1934 e publicado póstumamente em maio de 1938 na revista pulp Weird Tales. O conto foi adaptado para a série de televisão Thriller. Apresentada pelo consagrado ator de terror Boris Karloff. Foi exibida no episódio número 36, em junho de 1961, sob o mesmo nome. Foi adaptada aos quadrinhos em 4 partes pela editora Dark Horse em 2008, com o roteiro de John Lansdale e arte de Nathan Fox. Aqui neste vídeo eu utilizo a adaptação aos quadrinhos da editora Eclipse Books, em seu selo Eclipse Graphic Albums. Roteiro e arte de Scott Hampton, vencedor do Harvey Awards em 1993 por Batman Night Cries. Ele era um homem de forte constituição, de estatura média. Seu chapéu de plantador de aba larga e suas botas revelavam que ele era um nativo da região, tão inconfundivelmente quanto as roupas de Griswell o identificavam como um estranho. O que está acontecendo aqui, afinal? Não sei. Griswell respondeu impotente. John Brunner era o amigo que estava viajando comigo. Paramos em uma casa abandonada na estrada para passar a noite. Algo... Com uma memória, ele foi sufocado por uma onda de horror. Meu Deus! Ele gritou. Eu devo estar louco. Algo veio e olhou por cima do corrimão da escada. Algo com um rosto amarelo. Achei que tivesse sonhado, mas deve ter sido real. Então alguém começou a assobiar, escada acima. E Brunner se levantou e subiu a escada, andando como um homem adormecido ou hipnotizado. Eu o ouvi gritar. Ou alguém gritou. Então ele desceu a escada novamente com uma machadinha ensanguentada na mão. E, meu Deus, Senhor, ele estava morto. Sua cabeça havia sido aberta. Eu vi seu cérebro e sangue coagulado escorrendo pelo seu rosto. E seu rosto era de um homem morto. Mas ele desceu os degraus. Como Deus é minha testemunha, John Brunner foi assassinado naquele corredor escuro lá em cima. E então seu cadáver desceu a escada com uma machadinha na mão, para me matar. O cavaleiro não respondeu. Ele estava montado em seu cavalo como uma estátua, delineado contra as estrelas. E Griswell não conseguiu ler sua expressão. Seu rosto sombreado pela aba do chapéu. Você acha que eu estou louco? Disse ele desesperadamente. Talvez eu esteja. Não sei o que pensar, respondeu o cavaleiro. Se fosse qualquer outra casa e não a velha mansão de Pleasantville, bem, veremos.
Meu nome é Buckner. Sou o xerife deste condado. Levei um prisioneiro para a sede do condado vizinho e estava voltando. Ele desceu do cavalo e parou ao lado de Griswell. Ele era mais baixo que o esguio nativo da Nova Inglaterra, mas muito mais robusto. Ele se portava com determinação e confiança naturais, e era fácil acreditar que ele poderia ser um homem perigoso em qualquer tipo de luta. Você está com medo de voltar para aquela casa? Ele perguntou, e Griswell estremeceu, mas balançou a cabeça. A tenacidade obstinada dos ancestrais puritanos se afirmando. A ideia de enfrentar aquele horror novamente me deixa doente. Mas, pobre Brunner, ele se engasgou novamente. Precisamos encontrar seu corpo. Meu Deus! Ele gritou, intimidado pelo horror abismal da situação. O que vamos encontrar? Se um homem morto anda, o que? Veremos. O xerife segurou as rédeas pela dobra do cotovelo esquerdo e começou a encher as câmaras vazias de sua grande pistola azul, enquanto caminhavam. Ao fazerem a curva, o sangue de Griswell gelou ao pensar no que poderiam ver cambaleando pela estrada, com uma máscara mortuária sorridente e ensanguentada. Mas eles viram apenas a casa assomando espectralmente entre os pinheiros ao lado da estrada. Um forte estremecimento sacudiu Griswell. Deus, como essa casa parece maligna, recortada contra aqueles pinheiros negros. Pareceu sinistra desde o início, quando subimos o caminho acidentado e vimos aqueles pombos voando da varanda. Pombos? Buckner lançou-lhe um rápido olhar. Você viu os pombos? Ora sim, dezenas deles empoleirados na grade da varanda. Eles caminharam por um momento em silêncio, antes de Buckner dizer abruptamente: Vivi nessa região minha vida inteira. Já passei pela velha casa de Blessedville por pelo menos 1000 vezes, e em todas as horas do dia e da noite. Mas eu nunca vi um pombo em qualquer lugar perto dela, ou em qualquer outro lugar nesta floresta. Havia muitos deles, repetiu Griswell, perplexo. Já vi homens que juraram que viram um bando de pombos empoleirados ao longo das balaustradas ao anoitecer, disse Buckner lentamente. Negros, todos exceto um vagabundo. Ele estava acendendo uma fogueira no quintal, com a intenção de acampar lá naquela noite. Passei quando escureceu, e ele me contou sobre os pombos. Voltei na manhã seguinte. Eu vi as cinzas de seu fogo e sua xícara de lata, e a frigideira onde ele fritou a carne de porco, e seus cobertores pareciam ter sido usados para dormir. Ninguém nunca o viu novamente. Isso aconteceu 12 anos atrás. Os negros dizem que podem ver os pombos, mas nenhum negro passaria por esta estrada entre o pôr do sol e o nascer do sol. Dizem que os pombos são as almas dos Blessedvilles
que saem do inferno ao pôr do sol. Os negros dizem que o brilho vermelho no oeste é a luz do inferno, porque então os portões do inferno são abertos e os Blacenvilles saem por ele. Quem eram os Blacenvilles? Perguntou Griswold, estremecendo. Eles eram os donos de todas essas terras, uma família franco-inglesa. Vieram das Índias Ocidentais, antes da compra da Louisiana. A Guerra Civil os arruinou, como fez com muitos. Alguns morreram na guerra. A maioria dos outros foi extinta. Ninguém mora na mansão desde 1890, quando a senhora Elizabeth Blacenville, a última da linhagem, fugiu uma noite da velha casa como se fosse um local de pestilência e nunca mais voltou para lá. Este é seu automóvel? Eles pararam ao lado do carro e Griswold olhou morbidamente para a sinistra casa. Suas janelas empoeiradas estavam vazias negras, mas elas não pareciam cegas para ele. Pareceu-lhe que olhos medonhos estavam avidamente fixos nele, através do vidro. Buckner repetiu sua pergunta. Sim, tenha cuidado. Há uma cobra no assento. Ou havia. Agora não, resmungou Buckner, amarrando o cavalo e tirando uma lanterna da bolsa da sela. Bem, vamos dar uma olhada. Ele subiu pelo caminho de tijolos quebrados, com tanta naturalidade como se estivesse fazendo uma visita social a amigos. Griswold o seguiu de perto, com o coração batendo de maneira sufocante. Um cheiro de decomposição e vegetação apodrecida surgiu com a brisa suave, e Griswold se sentiu tonto de náusea, que crescia de uma aversão frenética por essas florestas negras, essas antigas casas de plantação que escondiam segredos escondidos da escravidão, orgulho sangrento e intrigas misteriosas. Ele imaginara o sul como uma terra ensolarada e preguiçosa, levada por brisas suaves, carregadas de especiarias e flores quentes, onde a vida fluía tranquilamente ao ritmo do canto do povo negro, em campos de algodão banhados pelo sol. Mas agora ele havia descoberto outro lado que não havia imaginado. Um lado sombrio, taciturno, dominado pelo medo, e a descoberta o repeliu. A porta de carvalho estava pendurada como antes. A escuridão do interior foi intensificada pelo feixe de luz de Buckner, direcionado contra a soleira. O feixe cortou a escuridão da sala e subiu a escada, e Griswold prendeu a respiração, cerrando os punhos. Mas nenhuma forma de loucura olhou para eles. Buckner entrou, andando leve como um gato, lanterna em uma das mãos e arma na outra. Quando ele iluminou a sala em frente à escada, Griswold gritou. E gritou novamente, quase desmaiando de náusea intolerável com o que viu. Uma trilha de gotas de sangue corria pelo chão, cruzando os cobertores que Brunner havia ocupado.
que jaziam entre a porta e aqueles em que Griswell estivera deitado. E os cobertores de Griswell continham um péssimo ocupante. John Brunner jazia ali, de bruços, sua cabeça aberta, exposta com uma clareza implacável na luz constante. Sua mão estendida ainda agarrava o cabo de uma machadinha, e a lâmina estava profundamente enterrada no cobertor e no chão, exatamente onde a cabeça de Griswell estivera quando ele dormiu ali. Uma onda momentânea de escuridão envolveu Griswell. Ele não percebeu que estava cambaleando ou que Buckner o segurou. Quando voltou a ver e ouvir, sentiu um enjoo violento e apoiou a cabeça contra a lareira, vomitando miseravelmente. Buckner apontou a luz diretamente para ele, fazendo-o piscar. A voz de Buckner veio de trás do brilho ofuscante. O homem parecia invisível. Griswell, você me contou uma história difícil de acreditar. Eu vi que algo estava perseguindo, mas pode ter sido um lobo ou um cachorro louco. Se você está escondendo alguma coisa, é melhor você contar. O que você me disse não se sustentará em nenhum tribunal. Você está fadado a ser acusado de matar seu parceiro. Terei de prendê-lo. Se você me contar a verdade agora, vai tornar tudo mais fácil. Então, você não matou esse sujeito, Brunner? Não aconteceu algo assim? Vocês brigaram, ele agarrou uma machadinha e lhe atacou com ela, mas você se esquivou e depois usou-a contra ele? Griswell desabafou e escondeu o rosto nas mãos, a cabeça girando. Meu Deus, homem, eu não matei John. Ora, somos amigos desde que éramos crianças e íamos juntos à escola. Eu lhe disse a verdade. Não o culpo por não acreditar em mim, mas Deus me ajude, é a verdade. A luz voltou para a cabeça ensanguentada e Griswell fechou os olhos. Ele ouviu Buckner grunhir. Acho que a machadinha em sua mão é a machadinha com a qual ele foi morto. Há sangue e miolos espingados na lâmina e cabelos grudados nela. Cabelos exatamente da mesma cor que os dele. Isso torna tudo difícil para você, Griswell. Como assim? O homem da Nova Inglaterra perguntou secamente. Invalida qualquer reivindicação de legítima defesa. Brunner não podia ter golpeado você com esta machadinha, depois que você partiu seu crânio com ela. Você deve ter puxado a machadinha de sua cabeça, colocado no chão e fechado seus dedos em torno dela, para fazer parecer que ele o havia atacado. E teria sido muito inteligente se você tivesse usado outra machadinha. Mas eu não o matei, gemeu Griswell. Não tenho intenção de pleitear a legítima defesa. Isso é o que me intriga, Buckner admitiu francamente, endireitando-se. Que assassino inventaria uma história tão maluca quanto a que me contou para provar sua inocência? Um assassino comum teria contado uma história lógica, pelo menos. Gotas de sangue saem da porta. O corpo foi arrastado. Não poderia ter sido arrastado. O chão não está manchado. Você deve tê-lo carregado para cá, depois de matá-lo em outro lugar. Mas, neste caso, por que não há sangue nas suas roupas? Claro, você poderia ter trocado de roupa e lavado as mãos. Mas o sujeito não está morto há muito tempo.
Ele desceu as escadas e atravessou a sala, disse Griswell desesperadamente. Ele veio para me matar. Eu sabia que ele estava vindo para me matar quando o vi descendo, cambaleando a escada. Ele atingiu onde eu deveria estar se não tivesse acordado. Aquela janela, eu me joguei nela. Você vê que está quebrada. Eu vejo, mas se ele veio caminhando antes, por que não está caminhando agora? Não sei. Estou muito atordoado para pensar direito. Tenho medo que ele se levante do chão e venha até mim de novo. Quando ouvi aquele lobo correndo pela estrada atrás de mim, pensei que fosse John me perseguindo. John correndo noite adentro com seu machado ensanguentado e cabeça ensanguentada e com seu sorriso mortal. Seus dentes batiam enquanto ele vivia aquele horror novamente. Buckner deixou sua luz iluminar o chão. As gotas de sangue levam à sala. Vamos, nós a seguiremos. Griswell se encolheu. Elas levam para cima. Os olhos de Buckner estavam fixos nele. Você está com medo de subir comigo? O rosto de Griswell estava cinza. Sim, mas irei. Com ou sem você? A coisa que matou o pobre John pode ainda estar escondida lá em cima. Fique atrás de mim, ordenou Buckner. Se alguma coisa nos atacar, eu cuidarei dela. Mas para seu próprio bem, lhe aviso que atiro mais rápido do que um gato pula, e não costumo errar. Se a ideia de me atacar por trás lhe ocorrer, esqueça. Não seja idiota. O ressentimento venceu sua apreensão, e essa explosão pareceu tranquilizar Buckner mais do que qualquer uma de suas alegações de inocência. Eu quero ser justo, disse ele calmamente. Em minha mente ainda não o acusei e condenei. Se metade do que você está me dizendo for verdade, você passou por uma experiência infernal e tanto. E não quero ser muito duro com você. Mas você pode ver como é difícil para mim acreditar em tudo o que me diz. Griswell, cansado, fez um gesto silencioso para que ele liderasse o caminho. Eles saíram para a sala. Pararam no patamar. Uma linha fina de gotas escarlates, inconfundível na poeira espessa, subia pelos degraus. Pegadas de um homem na poeira, grunhiu Buckner. Vá devagar. Tenho que ter certeza do que vejo, porque estamos apagando à medida que subimos. Um par subindo, outro descendo. O mesmo homem. Não são as suas pegadas. Brunner era um homem maior do que você. Gotas de sangue por todo o caminho. Sangue no corrimão, como se um homem tivesse colocado sua mão ensanguentada nele. Uma mancha de algo que parece cérebros. Agora o que? Ele desceu a escada morto. Griswell estremeceu, tateando com uma mão, a outra segurando a machadinha que o matou. Ou foi carregado, murmurou o xerife. Mas se alguém o carregou, onde estão os rastros? Eles saíram para o corredor superior, um espaço enorme, vazio de poeira, e sombras onde as janelas encrustadas pelo tempo repeliam o luar e o círculo da lanterna de Buckner parecia insuficiente. Griswell tremia como uma folha. Ali, em meio à escuridão e ao horror, John Brunner morrera. Alguém assobiou daqui, ele murmurou.
John veio como se estivesse sendo chamado. Os olhos de Buckner estavam brilhando estranhamente à luz. As pegadas levam à sala, ele murmurou. Assim como na escada, um par indo, outro vindo. Mesmas pegadas, de Judas. Atrás dele, Griswold sufocou um grito, pois havia visto o que provocou a exclamação de Buckner. A poucos metros do topo da escada, as pegadas de Brunner pararam abruptamente. Então voltaram, quase pisando nas outras pegadas, e onde a trilha parava havia uma grande poça de sangue no chão empoeirado, e outras trilhas levavam até ela. Pegadas de pés descalços, pequenas, mas com dedos afastados. Elas também recuavam em uma segunda linha que se afastava do local. Buckner curvou-se sobre elas, praguejando. As trilhas se encontraram, e onde elas se encontram há sangue e cérebros no chão. Brunner deve ter sido morto neste local, com um golpe de uma machadinha. Pés descalços saindo da escuridão para encontrar os pés calçados. Então ambos se afastaram novamente. Os pés calçados desceram a escada. Os pés descalços voltaram pelo corredor. Ele direcionou sua luz para o corredor. As pegadas desapareciam na escuridão, além do alcance do feixe. Em ambos os lados, as portas fechadas dos quartos eram portais enigmáticos de mistério. Vamos supor que sua história maluca fosse verdadeira, murmurou Buckner, quase para si mesmo. Estas não são as suas pegadas. Elas se parecem com as de uma mulher. Vamos supor que alguém assobiou e Brunner subiu para investigar. Vamos supor que alguém o encontrou aqui no escuro e dividiu sua cabeça. Os sinais e rastros teriam sido, neste caso, como realmente os vemos. Mas se não for assim, por que Brunner não está deitado aqui onde foi morto? Ele poderia ter vivido o suficiente para tirar a machadinha de quem o matou e cambalear a escada abaixo com ela? Não. A lembrança se apoderou de Griswold. Eu o vi na escada. Ele estava morto. Nenhum homem poderia viver um minuto depois de receber tal ferimento. Eu acredito, murmurou Buckner. Mas é loucura. Ou então é muito astuto. Ainda assim, que homem são conceberia e executaria um plano tão elaborado e completamente insano para escapar da punição por assassinato, quando um simples apelo de legítima defesa teria sido muito mais eficaz? Nenhum tribunal aceitaria essa história. Bem, vamos seguir esses outros rastros. Eles levam ao saguão. Aqui, o que é isso? Com um gar de gelo em sua alma, Griswold viu que a luz estava começando a diminuir. Essa bateria é nova, murmurou Buckner, e pela primeira vez Griswold percebeu uma ponta de medo em sua voz. Venha, vamos sair daqui rápido. A luz estava diminuindo para um brilho vermelho fraco. A escuridão parecia correr em direção a eles, rastejando nas patas de um gato preto. Buckner recuou, empurrando Griswold e tropeçando atrás dele enquanto caminhava de costas. A pistola engatilhada e erguida pelo corredor escuro. Na escuridão crescente, Griswold ouviu o que parecia ser uma porta se abrindo furtivamente. E, de repente, a escuridão ao redor deles foi preenchida por uma sensação de ameaça.
Griswell sabia que Buckner sentia isso tão bem quanto ele, pois o corpo rígido do xerife estava tenso e alerta como o de uma pantera espreita. Porém, sem pressa, ele abriu o caminho até a escada e desceu por ela, Griswell à sua frente e lutando contra o pânico que o impelia a gritar e explodir em uma fuga enlouquecida. Um pensamento medonho trouxe suor frio para sua pele. Ele imaginou que o morto estava subindo a escada atrás deles, no escuro, o rosto congelado no sorriso mortal, a machadinha manchada de sangue erguida para atacar. Essa possibilidade o dominou tanto que ele mal estava consciente quando seus pés atingiram o nível do corredor inferior. E só então percebeu que a luz havia ficado mais forte à medida que desciam, e que naquele momento estava brilhando com toda a sua força. Mas quando Buckner a lançou de volta para a escada, ela falhou em iluminar a escuridão que pairava como uma névoa tangível no topo da escada. Essa maldita coisa foi conjurada, murmurou Buckner. Não poderia ser outra coisa. Ela não poderia se comportar assim naturalmente. Direcione a luz para a sala, implorou Griswell. Veja se John está... Ele não conseguiu expressar o apavorante pensamento em palavras, mas Buckner entendeu. Ele girou o facho e Griswell nunca teria imaginado que a visão do corpo ensanguentado de um homem assassinado pudesse trazer tanto alívio. Ele ainda está lá, resmungou Buckner. Se ele caminhou depois de ser morto, não o fez de novo. Mas aquela coisa... Outra vez ele direcionou a luz escada acima e mordeu o lábio com uma carranca. Por 3 vezes ele ergueu a arma pela metade. Griswell leu sua mente. O xerife sentiu-se tentado a voltar a subir aquela escada e arriscar-se com o desconhecido, mas o bom senso impediu. Eu não teria chance no escuro, ele murmurou. E eu tenho um palpite de que a luz iria se apagar novamente. Ele se virou e olhou para o rosto de Griswell. Não adianta fugir da pergunta. Há algo infernal nesta casa, e acredito que tenho uma vaga ideia do que é. Não acredito que você matou o Brunner. O que quer que eu tenha matado ainda está lá em cima, agora. Ainda há muitas coisas em sua história que não parecem racionais. Mas não há nada de racional em uma lanterna se apagando como esta. Não acredito que aquela coisa lá em cima seja humana. Nunca encontrei nada que tivesse medo de enfrentar no escuro. Mas eu não vou subir até lá até o amanhecer. Não vai demorar muito até o amanhecer. Vamos esperar nessa varanda. As estrelas já estavam desaparecendo quando pisaram na ampla varanda. Buckner sentou-se no parapeito, de frente para a porta, a pistola pendurada em seus dedos. Griswell sentou-se perto dele e recostou-se em um pilar em ruínas. Ele fechou os olhos, grato pela brisa suave que parecia acalmar seu cérebro latejante. Ele experimentou uma sensação difusa de irrealidade. Ele era um estranho em uma terra estranha. Uma terra que se tornara repentinamente impregnada com o horror negro. A sombra da forca pairava sobre ele,
E naquela casa escura estava John Brunner, com sua cabeça destruída. Como o produto de um sonho, esses fatos giravam e giravam em seu cérebro, até que tudo se fundiu como em um crepúsculo cinzento, quando o sono veio à sua alma cansada, sem ser convidado. Ele acordou em um amanhecer branco e frio e com a plena memória dos horrores da noite. A névoa se enredava nos troncos dos pinheiros e se arrastava em fios de fumaça pelo caminho acidentado. Buckner o estava sacudindo. Acorde, já é dia. Griswell se levantou, estremecendo com a dormência de seus ombros. Seu rosto estava cinzento e envelhecido. Estou pronto, vamos. Eu já subi. Os olhos de Buckner estavam brilhando nas primeiras horas da manhã. Eu não acordei. Fui assim que amanheceu, não encontrei nada. As pegadas dos pés descalços se foram. Se foram? Sim, se foram. A poeira foi agitada por todo o corredor, do ponto onde as pegadas de Brunner terminaram, varrida para os cantos. Agora é impossível seguir qualquer rastro até lá. Algo apagou esses rastros enquanto estávamos sentados aqui, e eu não ouvi nenhum barulho. Percorri a casa inteira, nenhum sinal de nada. Griswell estremeceu ao se imaginar dormindo sozinho na varanda, enquanto Buckner conduzia sua exploração. O que devemos fazer? Ele perguntou apaticamente. Sem as pegadas, minha única chance de provar minha história desaparece. Vamos levar o corpo de Brunner para a sede do condado, respondeu Buckner. Deixe-me falar. Se as autoridades conhecessem os fatos como são apresentados, eles insistiriam em que você fosse preso e acusado. Não acredito que você matou Brunner, mas nenhum promotor público, juiz ou júri acreditariam no que você me contou ou o que aconteceu conosco ontem à noite. Estou cuidando disso do meu jeito. Não vou prendê-lo até que tenha esgotado todas as outras possibilidades. Não diga nada sobre o que aconteceu aqui quando chegarmos à cidade. Vou simplesmente dizer ao promotor público que John Brunner foi morto por um culpado, ou culpados desconhecidos, e que estou trabalhando no caso. Você está disposto a voltar comigo para essa casa e passar a noite aqui, dormindo naquela sala, assim como você e Brunner dormiram na noite passada? Griswell empalideceu, mas respondeu com a mesma firmeza que seus ancestrais teriam expressado sua decisão de defender suas cabanas das garras dos Pequots. Eu farei. Então vamos, ajude-me a levar o corpo até o seu automóvel. A alma de Griswell agitou-se com a imagem do rosto sem vida de John Brunner na manhã fria e com o toque de sua carne molhada. A névoa cinza envolveu pequenos tentáculos em torno de seus pés, enquanto carregavam seu fardo macabro pelo gramado.
Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis. Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais duas formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E aproveita lá para comentar e interagir comigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau!